Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trazer mais algumas abordagens da Física para o seu conhecimento. Entretanto, antes de começar a aula, quero dar alguns recados para vocês e me acompanhem então aqui na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também pode resolvê-las pelo Classroom. E aqui, o que é importante, pessoal, se você não está tendo acesso à plataforma, notifique a sua escola, notifique seus professores, seu pedagogo, que ele vai estar dando as determinadas instruções. Entretanto, se você não está conseguindo ter acesso, não esqueça de pegar e entregar suas atividades na escola, ok? Feito isso, então, vamos ali para a nossa aula. Então, antes disso, vamos pegar um quiz. Ali, no olho humano, qual podemos dizer que é a imagem formada? Vamos às opções. Letra A, real e direita. Letra B, virtual e direita. Letra C, real e invertida. E letra D, virtual e invertida. Um tempinho para vocês pensarem, então, na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, para a gente relembrar os conceitos da visão humana. A forma que você vai ter de observação, você vai ter ali os raios luminosos que eles acabam convergindo para um determinado ponto, certo? Então, se dois raios luminosos pelo menos se cruzam, a imagem ela é dita como real e aí você vai estar enxergando ela de ponta cabeça ou invertida e a imagem vai ser menor, ok? Me acompanhe na tela. O que teremos aqui então vai ser a imagem definida como real e o termo que usamos na física é invertido, mas na prática é o ponta cabeça que falamos, tá? Então assim, ó, vamos avançar um pouquinho e o conceito que eu quero trabalhar com vocês um pouco é retomar os aspectos do olho, tá? Então me acompanhe na tela. O que temos ali? O cristalino, parte frontal do olho que funciona como uma lente convergente do tipo biconvexa, a retina, que é a parte sensível à luz ou luminosidade, onde são projetadas imagens formadas pelo cristalino e enviadas ao cérebro. Músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino, alterando a distância focal, e a pupila comporta-se como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no olho, certo? Dentro desse conceito, você tem que toda essa composição e mais alguns componentes ali, eles trabalham todos em conjunto. Aqui temos aqui um casamento bem amplo da parte da biologia junto com a parte da física, analisando caracterizações que temos ali biológicas associadas a termos da luminosidade junto com a física, ok? Então temos essa caracterização e me acompanhe na tela. Entretanto, pessoal, nem todas as pessoas têm uma visão adequada. Acontece de ter alguma eventualidade que não deixa a visão na qual chamamos de perfeita, certo? Então o foco dessa aula é trabalharmos ali com algumas formas ali que dificultam o processo da visão, que chamamos então de defeitos da visão, tá? Então me acompanha ali. O primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, que a gente vai ter uma ideia de visão normal, certo? Então você vai ter o quê? A entrada da luminosidade, aonde ela avança aqui na parte interna do olho, sendo acessada por intermédio ali das lentes, que é a pupila, que vai ser esse regulador natural, e acaba avançando por essa parte assim cristalizada que temos ali, é como se fosse assim um monte de caquinhos de vidro que você tem nessa estruturação. E aí você vai estar convergindo esses raios luminosos ali na parte do fundo do olho, onde temos a retina. Uma visão adequada, você tem um ponto focal perfeito, então você consegue estar vendo de maneira bem nítida os determinados componentes. Entretanto, quando acontece alguma situação ao qual podemos denominar como anomalia, algumas situações diferentes podem ocorrer e alguns problemas podem surgir. Então, me acompanhe na tela novamente. Alguma dessas características que pode aparecer, que é comum, é a miopia, certo? Nessa miopia, o que temos ali? É um erro de refração no qual os raios luminosos convergem um ponto antes da retina, o que dificulta a visualização a longas distâncias. Então percebam o que acontece. Você tem a entrada da luminosidade, entretanto a formação da imagem não dá aqui no fundo do olho, ela é antecipada. E o que acontece? Isso vai gerar uma dificuldade extremamente ampla para você observar objetos a longa distância. Agora, vamos imaginar uma situação onde a miopia pode ser um problema extremamente grande. Temos assim que no Brasil, o fluxo que você vai ter geralmente de cargas ocorre por transporte rodoviário. Quando você pega, por exemplo, um caminhoneiro ou um motorista de ônibus, onde ele vai ir para um local que seja a primeira vez, às vezes você precisa das orientações das placas. E às vezes o que acontece? A orientação que você tem às vezes está muito em cima. Dependendo da relação que você vai ter do fluxo de trânsito, se você está ali à esquerda e você tem que entrar à direita, chamamos que às vezes esse componente, você pode ter uma noção da leitura da placa quando você está meio que em cima da placa. E nessa ideia, o que pode ocorrer? Pode gerar algumas complicações, certo? Então você pode perder uma saída, aonde essa saída pode levar você para outra estrada, aonde pode estar dando acesso, talvez sendo o único, por exemplo, com acesso até para outro estado. Então você tem esses detalhes ali. Então você tem que estar trabalhando de maneira adequada. Então isso é um problema que temos ali. Me acompanhe na tela, novamente. Então isso é a caracterização que temos do aspecto da miopia, certo? Com as correções que devemos eventualmente fazer, percebam que você vai ter aqui um tipo de lente, e essa lente é divergente.
Por que esse tipo de lente é utilizado? Porque ele vai ter tendência de abrir um pouquinho mais o fluxo luminoso. Quando ele avança para o olho, você consegue estar concentrando ele na retina ou deixando de maneira mais organizada o teu ponto de visão. O que acontece? Quando você vai analisar esses tipos de problemas oculares, você tem graus, vamos dizer assim, de dificuldade. E o que acontece? Aí você tem 0,25, 0,50, 0,75, 1 grau, mas o que eu antecipo para vocês, se você está sentindo alguma dificuldade, não pegue um óculos qualquer do seu irmão, do seu pai, do seu primo. Aquilo, se você for utilizar, ao invés de te ajudar, pode deixar ainda mais agressivo para o seu olho. Vá fazer o acompanhamento com pessoas especializadas para ver certinho o tipo de lente que você precisa estar utilizando e a forma, até com a graduação dela, para que você consiga estar melhorando a tua situação de ponto de referência. O que importa, na verdade, é você manter a tua qualidade visual, você enxergar melhor. Por isso, é bom você ter um encaminhamento para um especialista, aonde ele vai definir por A mais B que tipo de situação que você vai ter que vai melhorar a classificação da sua visão ou a forma que vai melhorar a forma de você estar observando, certo? Então assim, não queira pegar um óculos do seu irmão ou até um óculos que você tinha e usava, sei lá, há 4 ou 5 anos atrás, porque a caracterização do olho vai mudando com o passar do tempo e às vezes você utilizar um óculos que não seja o correto vai deixar mais agressivo e ao invés de melhorar, acaba danificando ainda mais a sua estruturação visual. Então, fiquem sempre atentos a isso, ok? Me acompanhe aqui na tela novamente. Então, vamos pegar outro componente que temos ali, que é a hipermetropia, que ele fala ali, ó, é um erro refrativo caracterizado pela perda da nitidez da imagem com objetos próximos, consequentemente, a inadequação da focalização do feixe de luz. A consequência direta é a dificuldade de observar objetos próximos. Bom, a tendência que você vai ter assim, de olho de uma pessoa que tenha hipermetropia, percebam que ela está se formando a ideia da imagem atrás da retina. E nesse componente você perde o foco visual. E assim, para quem já viu algumas praças públicas, geralmente você vê pessoas idosas assim lendo jornais. E geralmente você acaba percebendo que elas estão com o braço mais esticado para fazer essa leitura. Justamente para quê? Eles usam basicamente o braço como um regulador. E nesse regulador que eles têm ali, eles conseguem estar acertando o que a gente chama de ponto focal para fazer uma leitura mais adequada, certo? Não sei na cidade de vocês se tem praças públicas onde acontece isso, mas em Curitiba é muito tradicional, ali na 15 de novembro, um local chamado Boca Maldita, que é muito comum você ver esse tipo de circunstância, ok? Pelo menos era, antes da situação da pandemia. Mas vamos se atentar aqui novamente. O que acontece? Para você estar fazendo a devida correção, dessa vez vamos estar trabalhando com uma lente convexa. E aqui nesse componente convergente, aí nesse componente você vai convergir a lente de maneira mais adequada, você ajuda a fechar o raio luminoso, ao qual você vai pegar esse componente e deixar bem certinho ali na parte final do olho. Então tem todas essas estruturas que a gente acaba trabalhando também, ok? Vamos ali então à nossa próxima tela. Olha o que temos aqui, a ideia do daltonismo. É um distúrbio que interfere na percepção das cores, também chamado de discromatopsia ou discromopsia. Sua principal característica é a dificuldade de distinguir o vermelho e o verde e, com menos frequência, o azul e o amarelo, certo? Bom, ao longo dessa aula, eu quis trazer um componente para que vocês façam a observação. Esse aspecto eu sempre faço em sala de aula, mas eu acho importante você ter uma leitura também do seu olho. Lembra que eu falei em aulas anteriores que você tem a característica física e biológica? O daltonismo é genético, certo? Então, uma estrutura que seu pai, seus avós tiveram, possivelmente você venha a ter. Não é certeza absoluta, mas existe uma possibilidade de tantos por cento que isso venha a ocorrer. Me acompanhe na tela. Bom, antes de mais nada, eu quis trazer aqui essas imagens para vocês estarem olhando, concentrando da esquerda para a direita, assumindo a primeira linha como referência e posteriormente ali então a segunda linha, e eu vou dar um tempinho aqui para vocês conseguirem visualizar os números que aparecem
dentro ali de cada uma dessas circunferências que você tem. Então, a tendência que você vai ter ali, uma pessoa que tem uma boa qualidade visual vai conseguir distinguir de maneira mais hábil esse componente. Pessoas que têm um certo grau de daltonismo vão ter uma dificuldade ampla. E isso acaba ficando como um teste para vocês ali, para vocês verem se vocês conseguem ou não está tendo esse tipo de percepção. O que eu acho interessante nesse componente, até se vocês conseguirem dar o retorno para mim ali, ou até no sistema do OSP Paraná, dessa parte da óptica, eu acho super importante, porque é uma forma de diagnóstico. Acaba sendo uma aula diagnóstica para ver se os estudantes que estão tendo acesso podem ter algum eventual defeito da visão. E por isso eu quis trazer esse teste de daltonismo para vocês, ok? Então, aí eu acho que já deu um tempo para vocês visualizarem os números que aparecem. Então, eu vou deixar aqui para vocês como se fosse o gabarito dos números. Ó, então, o primeiro à esquerda é o 12, o do meio que a gente vai ter ali é o 2, o da direita temos o 42, finalizamos então a primeira linha, vamos para a segunda linha, temos ali o número 74 e temos o número 6. Caso você tenha conseguido observar todos os números, gente, tá tranquilo, tua visão está perfeita. Caso tenha dado algum eventual distúrbio em algum número ali, converse com seus pais, comunique a sua família e, dependendo da circunstância, troque uma ideia com eles até com um oftalmologista, porque aí você consegue ter algumas descrições e algumas orientações também, ok? Vamos ver então a nossa próxima tela? O que temos aqui, ó, para a gente estar trabalhando como referência? A forma que temos um semáforo ao qual é visto por uma pessoa que tem o olho sem daltonismo. À direita, temos o pessoal que tem o olho daltônico. Olha a diferença na percepção visual. Se formos analisar aqui no Brasil, você precisa fazer o teste de trânsito para tirar a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Entretanto, daltônicos têm um pouco mais de dificuldade. Então, a legislação de trânsito que temos no nosso país não favorece tanto as pessoas que têm o daltonismo até num grau um pouco mais avançado. Entretanto, em outros países você consegue ter essa averiguação. Eu vou trazer exemplos da Alemanha para vocês. Me acompanhe na tela novamente. Esse exemplo da Alemanha que aconteceu foi uma parceria que eles acabaram fazendo entre o Estado, ou o país, vamos assim dizer, e uma empresa que é chamada Sony. A empresa que é responsável ou que é detentora dos direitos do PlayStation. O que acontece? Se você for analisar ali, os códigos que tem ali, ou as figuras que estão associados às cores, você pode olhar que lembra muito o que você tem ali no controle do PlayStation. A ideia dessa parceria que teve foi mostrar, até pelo fato de você ter alguns jogos ali relacionados à corrida ou automobilismo, acaba vinculando essa estrutura, onde o vermelho vai ser representado pelo círculo, o amarelo pelo triângulo e o verde vai estar representado pelo quadrado, certo? Então, olha a referência, é uma forma de você estar melhorando a qualidade até de vida das pessoas ali que têm um problema genético que não é culpa deles. É uma adaptação de um país para favorecer as pessoas, certo? Também na Alemanha, eu venho trazer mais um exemplo para vocês, que é um semáforo aqui bem mais complexo que você tem. Esse semáforo serve tanto para a mobilidade que você vai ter de veículos, como de pessoas, como também de ciclistas, aonde você vai ter esses sistemas que acabam aparecendo das colorações, aonde vão estar vinculadas também alguns outros sinais que você tem a possibilidade de estar trabalhando. Aqui você tem muito triângulo como referência, aonde você consegue estar acessando, por exemplo, para as pessoas, fazerem com que elas possam ou não se deslocar. Tem países como os Estados Unidos que eles têm um semáforo bem adequado também, onde eles trabalham lá geralmente com duas cores, que é o vermelho e o verde. Ao lado, por exemplo, do vermelho, você tem uma escrita stop. E do verde, você vai ter a escrita go. Então, o que acontece? Pare e vá, ou avance. E aí você vai ter essa estruturação ali que vai estar fazendo o quê? Que o daltônico também possa estar dirigindo, certo? Então aqui, no Brasil você tem algumas situações que podem ser um pouco mais complicadas, até atrapalhar no conceito do trânsito, mas temos exemplos externos ali que já tem forma de estar burlando essa dificuldade e adequando todo o sistema de trânsito para essas pessoas, ok? Vamos lá então para a nossa próxima tela? Então, um quiz para vocês ali, ó. Uma pessoa com miopia possui dificuldade de, vamos ali, as opções. Letra A, enxergar próximo, o que faz com que os idosos estendam seus braços para ler os jornais.
Letra B, enxergar longe, sendo um problema para os caminhoneiros. Letra C, não enxergam as cores verde e vermelha com exatidão, sendo difícil para se orientar nos semáforos. Então, um tempinho para vocês pensarem então na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, para a gente estar trabalhando e retomando esses conceitos. Quando envolvemos o aspecto da miopia, então temos uma dificuldade de ver a longa distância. Caminhoneiro sofre um pouco mais com isso, certo? Então, vamos ali então à nossa próxima tela. Olha, vamos pegar aqui a presbiopia. O que isso quer dizer? Problema ocular associado ao envelhecimento do olho humano, caracterizado pela diminuição progressiva da capacidade de focar nitidamente objetos a curta distância. Isso ocorre porque o cristalino cresce cerca de 0,02 milímetros ao ano, o que desgasta a elasticidade da estrutura da cápsula e da tensão zonular. O que acontece com o aspecto da presbiopia? Quando você tem esse aumento gradativo, que ele é muito pequeno, mas ao longo de 60 anos, por exemplo, você vai ter um alcance muito grande desse componente. Isso vai fazer com que toda a elasticidade do seu olho acabe cansando, vamos dizer assim, com o passar do tempo. E isso vai fazer com que você tenha certas dificuldades. E aí eu venho dizer para vocês, quando você tem a melhor fase do seu olho, é quando você é recém-nascido. Ele vai se desgastando naturalmente ao longo do tempo, certo? Então é um processo natural. Se você está exposto a um ambiente muito iluminado, aí você vai acelerar algumas situações, mas naturalmente você tem circunstâncias que isso venham a ocorrer, certo? E a presbiopia acaba sendo uma delas. Me acompanhe na tela novamente. Temos aqui então o glaucoma. É uma doença que atinge o nervo óptico causado pelo aumento do humor aquoso na câmara posterior do olho. Diversos fatores podem alterar o equilíbrio entre a produção e o escoamento do humor aquoso, levando ao seu acúmulo e, consequentemente, ao aumento da pressão intraocular. Para quem já foi no oftalmologista fazer um exame, eles pingam um colírio para fazer a verificação da pressão ocular. Aquilo dilata a pupila e você sai assim que você não enxerga basicamente nada, fica um troço muito estranho para você estar observando. Mas esse tipo de exame consegue verificar se você tem esse tipo de aumento de pressão ou não, então dá talvez até um certo conforto para você estar trabalhando quando você pega o resultado, mas é extremamente desconfortável na hora do exame, certo? Então me acompanhe aqui na tela novamente. O que temos? Um olho saudável, você tem lá as suas ramificações na parte posterior do olho. Quando você pega um olho com glaucoma, você vai estar aumentando um pouco o volume do seu olho e isso acaba pressionando aquelas veias de ramificação que você tem na parte interna e posterior do olho, causando certos tipos de lesão. Então, por isso que é importante você tomar um pouco de cuidado com isso. Sentiu dor nos olhos? Notifique seus pais, notifique seus familiares e procure uma assistência que seja especializada para fazer isso, porque o diagnóstico de determinadas complicações ali você tem que ter de maneira quase que imediata. Caso venha ter alguma complicação, sempre procure alguém que é profissional da área e avance, porque a sua saúde ocular depende exclusivamente de você, ok? Me acompanhe na tela novamente. O que temos aqui? A ideia da catarata. Vamos lá. É uma opacidade parcial ou total do cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa natural do olho, localizado atrás da pupila. Ele colabora na convergência dos raios luminosos para a formação da imagem na retina. Portanto, qualquer alteração na sua constituição afeta a visão nítida. E o que acontece? Uma pessoa que tem o olho normal e uma pessoa que tem a catarata. Aí o que acontece? Você vai estar dificultando o acesso da luminosidade para a parte interna do seu olho e a partir disso vai gerar algumas complicações aonde você não vai estar conseguindo ver com muita clareza e vai reduzir o teu potencial de visibilidade com o passar do tempo, certo? Vamos avançar novamente? Então aqui, ó, o astigmatismo, a superfície frontal do olho ou do cristalino, no interior do olho, é curvado em certa direção em um olho diferente do outro. Um sintoma comum é a visão turva. Os tratamentos incluem prescrição de óculos ou lentes de contato. Para vocês verem o que isso pode ocorrer com uma pessoa que não tenha ou uma pessoa que tenha astigmatismo, eu trouxe essa imagem para vocês ali. Acompanhem na tela. Percebam à esquerda a visão que você tem de uma pessoa normal. À direita, uma visão de pessoa que tem astigmatismo. Uma pessoa que tem astigmatismo ficar muito tempo sem a utilização de óculos vai causar severas dores de cabeça,
Por isso é importante, qualquer situação que venha a ocorrer com a sua visibilidade, notifique seus familiares. Isso é importante e é saudável para o seu olho. Não deixa a situação se complicar. Corra atrás de assistência especializada, ok? Me acompanhe na tela novamente. Então, vamos ali a mais um quiz. Uma pessoa que possui a visão cansada, já desgastada pela idade, caracterizado por diminuição progressiva da capacidade de focar nitidamente objetos a curta distância. Podemos dizer que essa pessoa possui, vamos às opções, miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia ou daltonismo. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, para a gente dar mais uma olhada nessa parte do olho. Vamos à questão. Uma pessoa que possui visão cansada, gente, isso é caracterizado que temos ali de um desgaste natural com o passar do tempo. Pessoas jovens aí com 12, 13 anos têm uma qualidade visual. Pessoas que já têm 60, 70, 80 anos, a qualidade visual deles já está mais desgastada por causa da idade. É natural o processo, certo? Então, o que temos aqui como opção de resposta, a gente vai estar trabalhando com a presbiopia, que é exatamente esse contexto que temos ali, esse cansaço da visão, ok? Então, vamos ali para a nossa próxima tela. Olha o que diz ali. As dores de cabeça intensas, com uma visão turva e o formato ocular conforme a imagem, podemos definir que estamos falando de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia ou daltonismo. Mas antes de dar um tempinho para vocês pensarem, o que eu quis trazer para vocês desse olho, percebam que aquele pontilhado que tem é o formato convencional do olho, certo? Percebam que ele está um pouco mais achatado, ele está com um formato mais parecido assim com o de um ovo, vamos dizer assim. Então, que tipo de situação isso pode causar de transtorno? Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados estudantes, para a gente ver o que acontece. Vamos ao enunciado. Dores de cabeça intensas, com uma visão turva e o formato ocular conforme a imagem. Então, destaque muito esse conceito da imagem, esse olho um pouco mais achatado. Pessoal, essas dores de cabeça intensas, essa visão com um pouco mais de dificuldade, é característica do astigmatismo. Por isso, pessoas que têm astigmatismo, é importante sempre terem ou a lente de contato ou o óculos sempre junto. Algum tempo de 15, 20, 30 minutos já pode ser a margem para você ter dores de cabeça, onde aquilo vai dificultar o teu dia todo, basicamente. Então, sempre atento com isso, ok? Então, o que eu quis trazer para vocês ao longo dessa aula são alguns problemas ou algumas dificuldades da visão. Vimos ali a parte da miopia, hipermetropia, daltonismo, presbiopia, glaucoma, catarata, astigmatismo. Espero que vocês ali tenham compreendido esse conceito e me deem um retorno da parte do daltonismo, ok? Grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.